Vamos pensar nesta noite no tema Uma Escolha Providencial. A nossa série de mensagens deste ano tem como pano de fundo a nossa Bíblia de Estudo do Discipulado, em que muitas vezes, partindo de um tema, nós desenvolvemos aqui as reflexões que fazemos com os irmãos. Não replicamos necessariamente o estudo que está ali, mas muitas vezes a ideia que está ali, de alguma forma, é trabalhada e a gente, então, reflete junto com os irmãos. E eu quero, nesta noite, pensar neste tema que está baseado ali em 1 Samuel 9, versos 15 a 27. E aí eu quero pensar com você um pouquinho no contexto desta passagem bíblica. Este texto aqui, 1 Samuel 9, 15 a 27, traz aquele momento em que Saul se encontra com Samuel pela primeira vez. E ali naquele encontro, Samuel já unge Saul para vir a ser o príncipe, o rei do povo de Israel. Se você volta um pouquinho ao capítulo 8, você vai perceber que Samuel chega ao momento da sua vida em que ele envelheceu e ele tenta passar o cajado profético, sacerdotal e juiz. Samuel era tudo, né? Era uma liderança diferenciada em Israel, em que ele concentrava a figura profética e a figura sacerdotal, e ele era ao mesmo tempo juiz naquele contexto. E é alguém a respeito de quem não vai se encontrar falhas de caráter em todo o seu ministério. Samuel é aquela criança que fora dedicada pela mãe ao Senhor. Ana era uma mulher estéril, e ela então faz um voto ao Senhor para que o Senhor lhe desse um filho, e o Senhor ouve a oração de Ana, e Samuel nasce nos primeiros anos. Ana cuida ali de Samuel, depois o leva para deixar ali com o sacerdote Eli, para que ele crescesse naquele ambiente. E ainda muito criança, Samuel ouve um chamado do Senhor, e ele ainda não havia entendido o que era a voz do Senhor, e Eli diz para ele: quando você ouvir novamente, você responde, fala, porque o teu servo ouve. E ali o Senhor começa a mentorear a vida de Samuel, usando Eli como instrumento, mas Deus vai dando direcionamento, de forma que Samuel cresce num ambiente sagrado, e a vida dele depois é usada por Deus como juiz, como um profeta em Israel. E aí chega o momento em que ele envelhece, e os seus filhos, então, são ali ensaiados para serem colocados no seu lugar. Mas a Bíblia diz que os filhos de Samuel não andaram segundo o caminho do seu pai. E aqui eu já começaria trazendo uma lição para aplicar à sua vida, dizendo que você, meu irmão, minha irmã, muitas vezes coloca a sua vida a serviço do Senhor e dedica toda a sua vida a Deus. E você cria os seus filhos na melhor das intenções, que eles também sirvam ao Senhor. E chega um momento que os seus filhos crescem, se tornam adultos, e eles fazem escolhas que nem sempre são escolhas que agradam o seu coração de pai e de mãe. E você carrega um peso de culpa muito grande, porque gostaria de ver os seus filhos andando nos caminhos para os quais você os educou. Mas é preciso nós convivermos com a realidade que cada um faz a sua escolha. Cada um é responsável pelas suas decisões. O nosso papel de pais, de mães, é dar a eles a melhor educação, a melhor orientação e a instrução mais coerente com a palavra de Deus, para que a partir do nosso exemplo, eles também queiram seguir e servir o Senhor. Mas se ao longo da caminhada, por alguma razão, esse filho ou essa filha decide andar por caminhos que não sejam os caminhos do Senhor, necessariamente você não precisa carregar um sentimento de culpa por conta disso. Você precisa entender que ele, como adulto, fez a sua escolha. E cabe a você orar, cabe a você clamar, cabe a você chorar diante do Senhor pelos seus filhos, porque enquanto há vida, há esperança.
E certamente aquilo que foi plantado não é esquecido. Mas muitas vezes os pais passam pela frustração que Samuel passou. Os filhos não andam segundo o caminho do seu pai. E aí Samuel está envelhecendo e o povo vê a realidade ao seu redor. Os amonitas estão ameaçando Israel. E aí as lideranças do povo chegam para o Samuel e dizem: olha, você está ficando velho, o seu tempo está passando, os seus filhos não estão dando conta da sucessão e nós queremos um rei, assim como os povos ao nosso redor. Isso entristece o coração de Samuel, porque ele percebe que naquela decisão do povo havia não só uma rejeição para com o sistema de governo que vinha até ali, mas para com o próprio Deus. E Deus entende isso também e fala para Samuel, quando Samuel vai colocar essa questão diante de Deus. E aí o Senhor, mesmo a contragosto, diz: olha, amanhã a tal hora vai chegar alguém até você, e esta é a pessoa que eu escolhi para ser este rei. Deus então olha para Saul, um jovem de bela estatura, mas da menor tribo de Israel, a tribo de Benjamim, da menor das famílias da tribo de Israel. E do menor dos menores, Deus escolhe Saul para ser o rei de Israel. E aí eu diria que aqui há uma outra aplicação e lição para a sua vida. Você talvez se enxergue como alguém insignificante no contexto da sua família. Você se enxerga como insignificante no contexto da sociedade. Você se vê como alguém que não tem expressão para fazer diferença onde você está. Mas Deus está olhando para o seu coração e está dizendo: é você que eu quero. É você que eu estou chamando. É a você que eu estou escolhendo. E de repente, mesmo que a sua autoimagem seja de alguém que se autodeprecia, Deus está dizendo: eu não te deprecio. Eu não te desprezo. Eu olho para ti e vejo em ti qualidades para fazer diferença aqui, onde eu estou. Então, qual é a sua realidade neste momento? Em que lugar você se encontra nesse momento? Como alguém que diz para Deus: Senhor, não é comigo que o Senhor está falando. Não é para mim que o Senhor está falando. Não é comigo que o Senhor está... Não é a mim que o Senhor está chamando. Ou você se enxerga como alguém que diz: Senhor, eu aceito o desafio. E eu entendo que posso ser, sim, útil nas tuas mãos. Conta comigo, Senhor. O fato é que o Senhor faz escolhas. E essas escolhas, na perspectiva humana, às vezes parecem improváveis. Mas a escolha que Deus faz é sempre providencial. A escolha que Deus faz é sempre por alguma razão que se justifica. Saul era o menor da sua tribo, o menor da sua casa, mas é a ele que Deus escolhe. E aí o capítulo 9 vai mostrar, a partir do verso 15 a 27, que os dois se encontram, e naquele encontro que os dois têm, tem um momento em que Samuel unge a Saul como rei. E é interessante como aconteceu aquilo, porque nós vimos essa semana a unção de um rei. Carlos III, rei da Inglaterra, com todas as pompas e circunstâncias, foi ungido rei essa semana. E ontem, quando Davis me levava para a hemodiálise, ele comentava de forma interessante o que ele percebeu, como o poder terreno se submete ao poder divino, né? Porque a unção do rei ali sempre passa pela bênção do bispo da igreja anglicana. E aquilo que acontece nessa realidade do poder terreno, simbolicamente se sujeitar ali ao poder divino, é o que acontece desde os tempos do Antigo Testamento. Samuel é o profeta, o homem do Senhor. Quando Saul chega a ele, é por uma circunstância aparentemente insignificante. Jumentas dos pais de Saul, haviam desaparecido. E aí o pai de Saul diz para ele: chama um dos servos e vai procurar as jumentas.
Ele passa ali 3 dias procurando, vai no reinado, vai no outro, vai num território e outro, não encontra. Quando ele decide voltar, porque ele diz, agora meu pai já vai ficar preocupado com a gente, então vamos voltar para casa. Aí o servo diz, olha, tem um homem de Deus aqui, e que a gente pode ir até ele. Aí Saul fala, mas nós não temos nada para dar ao homem de Deus. Aí o servo diz, olha, eu tenho aqui umas moedinhas, a gente leva e dá para ele, e a gente então ouve o que ele tem a dizer. E assim, Saul e aquele servo vão até a cidade onde está Samuel, e Deus no dia anterior já havia falado para Samuel, olha, amanhã a tal hora vai chegar alguém que você vai ungir, esse vai ser o príncipe que eu escolhi. E assim se dá o encontro dos dois. Situações aparentemente insignificantes, usadas por Deus para mostrar qual é a vontade dele para a vida de alguém. Talvez você não perceba como Deus está agindo ao seu redor. Talvez você não se dê conta do que Deus está fazendo em torno das suas ações para dizer para você, olha, é contigo que eu estou falando e isso que eu estou mostrando é para a sua vida, de forma que situações aparentemente insignificantes podem ter um valor dentro de um propósito do Senhor. De forma que há muita coisa que nós podemos aprender nesse contexto. Mas aí, 1 Samuel 9, 15 a 27 nos traz esse momento, e eu quero trazer este momento para pensar com vocês um pouco da realidade da nossa caminhada como igreja, quando nós temos pensado que Deus tem entre nós alguns a quem Ele está chamando, alguns ou talvez todos a quem Ele está escolhendo para um processo de preparação para as próximas gerações de discípulos de Jesus. E aí eu quero que você reflita com o texto que está em 2 Timóteo 2, verso 2. Depois você pode ler o texto de 1 Samuel e ver ali o contexto e ter essa noção mais ampla, mas eu quero trazer o seu coração para pensar comigo nesta questão da escolha que acontece dentro do contexto da nossa realidade também. 2 Timóteo 2, verso 2, nos mostra o que foi que aconteceu ali, naquele momento em que Paulo transfere para Timóteo um ministério, uma autoridade, que a ele caberia agora transferir para outros, que caberia a eles transferirem a outros, e assim sucessivamente. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Temos dito, meus irmãos, que o bastão da igreja está nas nossas mãos. Está na geração atual. O bastão que Jesus pegou e colocou nas mãos dos primeiros discípulos, que foi passado para os discípulos seguintes, que foi passado para os seguintes, e chegou até nós. Esse bastão está nas nossas mãos. Como nós nos vemos no lugar de pessoas responsáveis pelo bastão da missão que Deus confiou à igreja? Nos vemos como pessoas desprezíveis, como Saul se via? Saul se percebia tão fora do lugar em que ele estava sendo colocado, que mesmo Samuel tendo ungido, e como eu dizia, que eu não completei o pensamento, o que aconteceu com ele foi uma unção muito discreta. Ele se levanta na madrugada, e Saul está ali acompanhado do seu servo, e Samuel diz, manda o servo passar adiante, que eu vou te dizer qual o caminho que Deus está te orientando aqui. E o servo vai na frente e fica somente Samuel e Saul. E ali, Samuel derrama o óleo da unção sobre Saul e diz a ele o que vai acontecer. Olha, você vai encontrar 3 pessoas, cada uma delas vai vir com algo, e alguém vai te dar pão, pode aceitar. Você vai encontrar um grupo de profetas, e você vai profetizar entre eles. E aí as coisas acontecem do modo como Samuel havia dito para Saul, mas essa unção não se deu com as pompas e circunstâncias que aconteceu a unção agora de Carlos III. Foi de uma forma discreta, numa madrugada, na saída da cidade, só eles dois ali.
porque o que importava era que Deus estava escolhendo Saul para fazer aquele trabalho, reinar sobre o seu povo. Talvez você não se perceba como alguém escolhido, mas Deus está te chamando no íntimo do teu coração, e você sabe que Deus está te chamando. Talvez você não se perceba como alguém qualificado para fazer isso ou aquilo, mas Deus está falando contigo e dizendo: eu preciso de você, eu quero usar você, porque você tem um talento próprio que Deus te deu e não deu a mais ninguém. Você tem um dom que Deus te deu e não deu a mais ninguém. Você tem habilidades que Deus deu para você e não deu a mais ninguém. Eu não tenho a habilidade, Naldinho, por exemplo, de ser um vendedor que chega num certo ambiente e consegue convencer pessoas a comprarem o meu produto. Mas Naldinho consegue fazer isso falando de coisas lá do interior, né? Então, tem habilidades que são muito distintas que Deus deu a cada um de nós. Se nós enterramos os nossos talentos e morremos com eles, quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai perguntar: o que é que você fez com o talento que eu te dei? Aí tem aquela parábola, lembra dos 3? Um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1. Você recebeu pelo menos um talento, você recebeu pelo menos um dom. Como você está trabalhando para que esse dom se multiplique, para que esse dom frutifique? Então nós precisamos ter essa consciência que Deus nos chama, nos escolhe e nos dá missão dentro do seu reino. É interessante eu ver aqui a vida de Timóteo, porque Paulo diz isso para Timóteo, ele já está num estágio da sua vida, mas Timóteo não começou a partir dali. A trajetória de Timóteo não começa com o encontro dele com Paulo. Vejam o que diz 2 Timóteo 1, de 5 a 7. Lembra da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A história de Timóteo com Paulo não começa com o encontro deles. Começa em gerações anteriores, na avó, na mãe, na fé que é herdada. Eu tenho dito para os irmãos em diferentes ocasiões que há dois legados que nós pais precisamos deixar com os nossos filhos. Um legado é ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor, ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas, ensinar os nossos filhos a andar no caminho do Senhor. Esse é um legado que nós podemos ensinar. Ensina a criança no caminho em que deve andar, diz a Bíblia. Esse é um legado. O outro legado é: não economize na hora de educar os seus filhos. Se tem que fazer sacrifício, faça-o, mas coloque seus filhos na melhor escola que as suas condições permitam. Dê a ele uma educação de base de qualidade. Dê a ele ferramentas para que ele saiba se virar na vida. Ele não precisa estudar no colégio mais caro da cidade. Ele não precisa ir às viagens mais mirabolantes que os colégios mais caros da cidade fazem. Eles não precisam disso. Isso muitas vezes é status para uma sociedade que se envaidece com o lugar em que você está, com o carro que você tem, com a roupa que você tem, com a grife que você usa. Isso é só vaidade. Tem excelentes escolas na cidade que podem custar mais barata do que os colégios mais caros e que vão dar uma boa formação. Então, invista nos seus filhos na melhor educação. E se a escola do seu filho não tem uma linha de valor em sintonia com a palavra de Deus, que a sua casa, que o seu lar seja um ambiente onde ele tenha isso. Então, você que é pai, não negligencie a sua responsabilidade de discipular os seus filhos. Você que é mãe, não negligencie a responsabilidade de ensinar a palavra aos seus filhos. Não transfira para a escola a responsabilidade que é sua. Deuteronômio 6 nos ensina isso. Andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, ensina a criança no caminho que deve andar.
A responsabilidade da formação religiosa dos nossos filhos não é da escola, mas é da família, e assim devemos levar este compromisso adiante. Mas nós precisamos aprender essa lição que nós vemos no comportamento de Timóteo. Ele recebe uma fé que lhe fora dada da sua mãe, mas que viera já da sua avó, e agora Paulo está dizendo, passa isso a outros, mas não a qualquer pessoa, passa para pessoas que sejam idôneas para ensinar a outros, porque você ouviu isso de mim. Então, a transferência de ensino na palavra é algo que pode acontecer, de modo que nós podemos entender que há escolhas que são providenciais, mas que elas vêm como resultado de um processo de caminhada. Há escolhas que acontecem da parte de Deus, mas Deus leva em conta a história anterior daquele a quem Ele está escolhendo. Quando Deus escolhe Davi, Ele escolhe porque vê em Davi um coração puro para tal. Quando Deus escolhe Moisés para liderar o povo dele, Deus já havia preparado Moisés, primeiro 40 anos, na melhor escola da época, no melhor ambiente da época, onde ele podia receber ferramentas para saber lidar com realeza, ele sabia lidar com a elite, ele sabia lidar com o povo que tinha influência e tinha poder, mas aí, depois de aprender isso por 40 anos lá na corte do faraó, ele vai para um lugar inóspito, ele vai para o deserto, e lá ele vai cuidar de ovelhas, e aí ele vai aprender o outro lado da pedagogia de Deus. Ele vai aprender com as dificuldades, com os desafios, lidar com o deserto, de procurar a ovelha que se perde, de sentir o cheiro de animal, de sentir o cheiro de ovelha, e Moisés então passa por essas duas formações, e depois de 80 anos de preparo, Deus o chama e o coloca à frente da missão para liderar o seu povo. Um terço da vida de Moisés foi cumprindo a missão para a qual Deus levou 2 terços preparando. Talvez você esteja dizendo, eu estou velho, cansado, e eu até hoje não entendi o que Deus quer da minha vida. Talvez Deus esteja deixando para revelar para você o que Ele quer da sua vida nos últimos anos da sua caminhada. O fato é que se você é alguém que anda na dependência do Senhor, que se sujeita, que se submete, que diz, Senhor, eis-me aqui, em algum momento o Senhor vai deixar claro no seu coração qual o propósito dele para a sua vida. Surpreendentemente, alguém que serve ao Senhor há bastante tempo, estava falando ontem, olha, eu estou descobrindo, eu acho que eu descobri o meu dom, uma coisa de 1 ou 2 semanas atrás, há poucos dias. O fato é que Deus está disposto a estar revelando a cada um de nós quais são os propósitos dele para nós. E o fato é que o Senhor vai dando direcionamento e mostra qual é a vontade dele. Bom, nós precisamos entender que há escolhas que são processos de caminhada. Há outras escolhas que são ali instantâneas. É o camarada que vai andando para Damasco para perseguir a igreja, aí ele tem uma luz ali, ele ouve uma voz, ele cai, e o Senhor diz, olha, é com você que eu estou falando, por que você está me perseguindo? E a partir dali a história de Paulo muda, uma chave, muda a história de Paulo. Mas até que ele estivesse pronto para servir a igreja, ele vai passar pelo menos 10 anos na escola de autoaprendizagem, no isolamento, em que ele, na verdade, fica ali no ostracismo. E aí Barnabé lembra dele, vai lá, o resgata e traz para a igreja de Antioquia, e a partir dali a missão acontece, e nós conhecemos o restante da história. Então, meu irmão, minha irmã, você tem um valor inestimável aos olhos do Senhor, e talvez Ele queira chamar você e escolher você para fazer parte do time com que Ele vai mudar o coração das pessoas para as próximas gerações. Quero pensar com você que essa questão envolve relacionamento, ela envolve comunhão, ela envolve aquilo que nós chamamos de um processo de discipulado de vida na vida. E relacionamento, eu diria que esta é a chave para o discipulado. O relacionamento envolve caminhada com pessoas, um relacionamento que vai, na verdade, levar a sua vida para um processo de conhecer mais o Senhor. João 13 vai nos ensinar a partir do verso 13 o seguinte: vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora,
se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus não se coloca como um exemplo distante de alguém que diz, vai lá e faça isso. Mas Jesus se coloca como um exemplo próximo de alguém que faz. É alguém que vai e lava os pés dos discípulos e diz, olha, sigam o meu exemplo de serviço. É alguém que coloca o avental de serviço e diz, eu estou aqui para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou dando o exemplo para vocês. Sigam o meu exemplo. É o que o Senhor está mostrando ali em João 13. E aí, a caminhada em torno dessa realidade do discipulado, que nos leva a perceber pessoas e olhar para pessoas com a perspectiva de que há ao nosso redor pessoas a quem Deus quer usar. Esse processo envolve vários aspectos, um deles, exatamente essa questão do relacionamento que vai facilitar a solidariedade entre as pessoas. É nesse ambiente em que a igreja caminha na sua dimensão de um pequeno grupo, em que a necessidade do irmão é percebida. É na dimensão do pequeno grupo que eu posso perceber se o irmão está desempregado, precisando de emprego. É nessa dimensão que eu percebo se o irmão está tendo alimento em casa, se está faltando um remédio, se ela está precisando de algum tipo de suporte, de socorro. É nessa dimensão que a gente consegue ouvir o coração uns dos outros. Na dimensão do pequeno grupo, Rick Warren dizia que a igreja precisava ser grande e pequena ao mesmo tempo. A igreja é grande quando ela se junta na grande celebração. Mas isso basta? Não. A igreja é pequena quando irmãos estão se relacionando com outros irmãos. Você está aqui num ambiente que você não consegue manter o mesmo nível de relacionamento com todas as pessoas desse ambiente. Eu sei que alguns idealizam que a igreja pudesse ser aquele ambiente perfeito em que todos tivessem o mesmo nível de amizade, o mesmo nível de confiança, de sentimento de reciprocidade. Muitos idealizam isso, mas nós sabemos que isso não é possível. Por mais que a igreja viva uma realidade de comunhão, temos alguns que têm um relacionamento mais profundo com uns do que com outros. Mas na dimensão do pequeno grupo, é difícil você não ter alguma relação de profundidade com as pessoas, porque você aprende a caminhar com elas com um processo de convivência, de caminhada, em que as coisas se repetem ali várias vezes. Então, tem aqueles irmãos que, às vezes, se autoprotegem de não querer caminhar em pequenos grupos, porque não querem abrir o coração, muitas vezes não querem compartilhar das suas lutas uns com os outros, preferem caminhar sozinhos nas suas lutas. Mas temos outras pessoas que entendem que caminhar juntos, relacionar-se com outros é importante, é saudável, e assim procura fazer. Então, nesse ambiente, favorece e facilita a solidariedade, favorece o ambiente do ensino pela convivência, o ensino que vem pelo exemplo. É o que Jesus falou, eu lhes dei o exemplo. Um ensino que vem pelo exemplo, porque aí é quando discurso e prática se casam. É quando aquilo que você fala, quem está recebendo percebe. Isso encontra ressonância naquilo que ela faz, naquilo que ele faz. Isso faz sentido. Então, nesse ambiente, há oportunidade de ensino por meio da convivência. Nesse ambiente, nós aprendemos a levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2 nos diz, levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. É nesse ambiente que nós podemos criar, meus irmãos, um ambiente de confiabilidade, de mutualidade. A Bíblia no Novo Testamento traz pelo menos 28 mandamentos recíprocos. Esses mandamentos dizem uns aos outros, levai os fardos uns dos outros, orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros,
Então é interessante perceber como a Bíblia dá ênfase à mutualidade nessa relação em que devemos cuidar uns dos outros. E é extremamente importante nós convivermos com esse ensinamento da palavra do Senhor, em que a palavra do Senhor nos desafia a, de fato, levar as cargas uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Então, neste ambiente de relacionamento, nós criamos situações para confiabilidade, para mutualidade. Esse ambiente favorece também a consolidação de um padrão de comportamento, porque, como nós já falamos, aí vem a questão da coerência. A coerência em que palavra e ação se casam, palavra e ação se alinham. É aquilo que na psicologia às vezes se chama muito de congruência. As coisas têm que ter congruência, ou têm que ter convergência, têm que encontrar sentido naquilo que diz respeito ao que a pessoa fala e aquilo que a pessoa é. No ambiente de relacionamento dos pequenos grupos, isso é possível. De forma que uma escolha providencial, meus irmãos, passa por essa consciência. Mas aí eu quero que você pense naquilo que diz a palavra em João 15:16. João 15:16 nos ensina que há um Deus que chama, há um Deus que escolhe, há um Deus que convoca, há um Deus que diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Mas o Senhor nos escolheu somente para ficarmos no conforto da adoração? Será que a nossa vida, o nosso chamado para servir ao Senhor se resume apenas a de 8 em 8 dias nós nos encontrarmos numa celebração, adorarmos ao Senhor, irmos para a nossa casa e achar que tudo o que precisávamos fazer era isso? Não. O Senhor nos escolhe, mas também a mesma palavra que diz que Ele nos escolheu, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. Essa mesma palavra diz que nós recebemos uma missão. E os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Fomos chamados, somos escolhidos, mas o somos com um propósito, para que nós possamos chamar outros e outros. É claro, quem vai converter é o Senhor. O Senhor diz: vocês deverão ser minhas testemunhas. Isso o Senhor diz para nós. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? O Senhor nos envia, mas o Senhor não faz aquilo que compete a nós fazer. O Senhor nos chama, e o Senhor nos dá a missão, e o Senhor nos envia para alcançar os corações das pessoas. Mas aí a Bíblia diz que o Espírito é quem converterá as pessoas da justiça, do juízo, do amor de Deus, mostrar o pecado. É o Espírito quem transforma, é o Espírito quem sela essas pessoas para a eternidade, mas compete a nós ser testemunhas do Senhor. Isso é cumprir a missão, uma missão que deve nos levar a uma relação de comunhão uns com os outros, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Continua dizendo João 15:16. Somos chamados para uma missão, para uma relação de comunhão com Deus, uma relação de comunhão uns com os outros. Percebe? E aí vem a responsabilidade de replicar isso, 2 Timóteo 2:2. O que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Meus irmãos, eu fiquei buscando na minha memória quando foi que, de certa forma, essa visão de igreja contaminou o meu coração e me contagiou. E aí, eu fui a algumas lembranças lá atrás e cheguei ao ano de 1987. Eu estava no final do meu curso do seminário e ali eu organizei entre os colegas um grupo de reflexão teológica com alunos do penúltimo e do último curso. E
fizemos ali alguns encontros em que a minha expectativa era que, depois que nós terminássemos o curso, nós não ficássemos tão dispersos uns dos outros, mas que continuássemos mantendo algum tipo de alinhamento entre nós. Só que em 87 nós não tínhamos as facilidades de mensagem que temos hoje, não tínhamos a facilidade de comunicação que temos hoje, então cada um de nós terminou o seu curso e cada um de nós foi numa direção. E aquele idealismo se perdeu. Mas aí eu estava no meu segundo pastorado lá na Bahia e surgiu a oportunidade de um treinamento para pastores e líderes na visão de formar pastores discipuladores com o David. E eu tive o privilégio de participar daquele encontro. E de repente aquilo que estava amortecido lá da época de seminário voltou a florescer e desde então a visão do discipulado me acompanha. Chegando aqui para pastorear essa igreja em 2000, passei aquele primeiro ano orando ao Senhor para que me desse alguns nomes de pessoas com quem eu caminharia a partir de 2001. E olha só como foi que eu fiz aquela seleção. Eu rodei uma pesquisa na igreja na época e disse: a quem você indicaria se você tivesse que começar uma nova civilização, uma nova povoação de um lugar? Imagine que você foi para uma ilha deserta e de repente só tem você e algumas pessoas ali. Quem você levaria para começar essa nova população nessa ilha deserta? E aí eu pedi para que as pessoas me dessem nomes de gente da igreja que eles percebiam que queriam ter consigo. E vieram vários nomes de irmãos. E eu passei um ano para conhecer aqueles irmãos, observando, acompanhando, orando. No ano seguinte eu chamei alguns desses homens para caminharem comigo e passamos um ano lendo Rick Warren, uma igreja com propósito. Passamos um ano refletindo sobre esse tema. Aí em 2002 eu pedi às esposas para se juntarem a esses homens e começamos a caminhar na visão do discipulado material do David. Alguns módulos que alguns irmãos estudaram na época, crescendo na comunhão, crescendo na palavra, que é o que nós temos hoje na Bíblia do discipulado. E aí então, a partir de 2002, começamos a caminhar com aqueles casais. Chegando ao final do ano, nós dividimos a escola bíblica em pequenos grupos e começamos a fazer discipulado através da escola bíblica. A experiência durou mais ou menos 1 ano, 2 anos ali, e aí nós tivemos que retomar, porque naquele momento havia um desejo da igreja de ter uma escola bíblica à tarde antes do culto da noite. Era uma onda que estava pairando aqui na cidade, e havia algumas pesquisas na igreja em que alguns irmãos queriam essa mudança, especialmente aqueles irmãos que não viam a escola bíblica da manhã. Fizemos a pesquisa, os irmãos confirmaram que queriam uma transformação e nós mudamos a EBD para o período da tarde. Mas aqueles mesmos irmãos que não vinham pela manhã também começaram a não vir à tarde, e aí enfraqueceu a escola bíblica à tarde, nós voltamos a escola bíblica para o período da manhã e tal, né? De forma que foi com aqueles irmãos que nós começamos aquela caminhada de discipulado. Então isso durou ali algum tempo, mas aí em 2005 Deus coloca no nosso coração a visão de começar uma nova geração de discípulos na igreja. E aí nós começamos com o que chamamos de geração PhD 1. Caminhamos cerca de 6 a quase 7 anos com um grupo de adolescentes e jovens pré-universitários que foram caminhando conosco até entrarem na universidade e caminhamos com eles. Depois veio geração PhD 2, caminhamos com essa turma mais uns 4 anos aproximadamente, de modo que eu acho que investi pelo menos uns 10 anos do meu ministério nessa questão de investir em jovens e adolescentes com foco no discipulado. E aí, o tempo passou, Val de vez em quando dizia, nós precisamos retomar os pequenos grupos, precisamos retomar o discipulado. Eu falei, mas eu não quero retomar da mesma forma que eu fiz das outras vezes. Em 2019 eu passei um ano pregando sobre essa questão na igreja, falando à luz do Evangelho de João, né? Quem esteve conosco em 2019 lembra, todo domingo eu falava Evangelho de João, trazendo sempre a ênfase do discipulado. No final do ano nós lançamos o desafio para que 40 irmãos se apresentassem para caminharem conosco no discipulado. E aí vieram quase 40 pessoas. Chegamos a março de 2020 treinando as pessoas, dizendo, vamos começar. Aí veio a pandemia, nós demos uma refreada. Em julho nós começamos de forma virtual. E aí começamos aquela caminhada com um grupo de irmãos. No ano passado, em fevereiro, nós ampliamos isso para um grupo de pastores.
pastores de várias regiões do Brasil que estão nesse processo de mentoria conosco. Então, nessa caminhada, próximo slide vai mostrar para vocês vários irmãos desta igreja que estão conosco nesse processo até hoje. São irmãos e irmãs que estão conosco na caminhada do discipulado. Toda sexta-feira à noite, eles se encontram comigo, seja nesse formato virtual ou no formato presencial. Este ano nós começamos a fazer um momento presencial, um momento de forma remota e um momento de forma presencial. O próximo slide vocês vão ver aí 2 momentos muito lindos que nós tivemos. Nós já tivemos 4 encontros presenciais este ano. O primeiro foi na casa de Laura e Edson, o segundo foi na casa de Lígia, o terceiro foi na nossa casa e o quarto foi na casa da irmã Luzia na semana passada. E são momentos muito ricos em que pessoas que já estão caminhando juntas nesse processo de discipulado estão estabelecendo conexões, relacionamentos, conhecendo uns aos outros. Mas aí essa é a turma da primeira geração, aí vem a turma da segunda geração. E aí na turma da segunda geração nós temos irmãos que passaram a discipular outros irmãos. Irmãos que passaram a fazer aquilo que Paulo disse para Timóteo. O que vocês ouviram de mim, transmita a homens, mulheres, pessoas que sejam idôneas para transmitir a outros. E aí nós temos alguns desses grupos aqui, desses irmãos nessa caminhada, né? Aí você vai para o slide seguinte, nós temos aqui uma situação interessante que Virgínia, por exemplo, que aparece aí, já tinha um grupo discipulado, mas aí o coração dela se inquietou para começar um outro grupo, e aí ela está com 2 grupos de discipulado ao mesmo tempo, e eu fico feliz com aqueles que chegaram para se somar a ela, né? Nós temos hoje aí, Citônia, irmã do céu, participando com Virgínia toda segunda-feira pela manhã, e aí elas fizeram uma imagem tão bonita que eu quase estou usando essa imagem, Rosa, para simbolizar o nosso discipulado aqui, ó. Elas com as mãos sobre a Bíblia aqui, ficou uma imagem bem legal aí, né? Mas nós temos aí, dentro do grupo da segunda geração, um exemplo de um grupo caminhando de forma presencial e de uma forma remota. O grupo de Rafael e Mona Lisa, momento presencial aí, e o grupo de Ivan, no momento de forma remota. São experiências que nós estamos vivendo com a nossa igreja. Uma outra experiência interessante é esse intercâmbio de 2 grupos. O grupo de Ivan e o grupo de Lúcia, como tem pessoas comuns na relação, muitas vezes fazem juntos o encontro em que eles compartilham ali o lanche, mas na hora do estudo, no momento de oração, cada um vai ali para um cômodo e assim eles têm um momento de estudo, mas também de comunhão, que é uma experiência que de repente alguns grupos podem fazer entre si, promovendo encontros dessa natureza, né? Nós temos agora o pessoal da terceira geração aí participando, Marcelo, que é da segunda geração, já discipulando outros, Lu, que é da terceira geração, discipulando outros. E aqui vem 2 situações para você dizer, porque a pessoa mudou e eu perdi o contato. Quando você tem interesse, a distância não é problema, porque a internet hoje nos aproxima. Nós temos Mariana, que foi embora para o Rio de Janeiro, mas que queria fazer parte do discipulado. E aí, quando Lu estava ali no grupo da segunda geração, colocou no seu coração investir em Mariana. Quando chegou a hora dela se multiplicar, ela convidou Mariana, Mariana aceitou, e aí hoje Mariana lá do Rio e Josineide aqui participam ali com encontro semanal, estudando a palavra do Senhor, e assim vão caminhando juntos. Se a gente olha o grupo de Jusiléia, por exemplo, é um grupo completamente de gente distante. No grupo de Jusiléia nós temos Ana Maria, que está em Imperatriz, do Maranhão, nós temos Mabe, que está em Portugal, nós temos Neide, que está no interior, e Erivaneide, que está aqui em Natal. Mas elas conseguem fazer seus encontros e manter seus estudos ali, e a coisa caminha. Então temos essa realidade, quando a gente quer, a gente consegue. Mas temos alguns grupos que já desistiram da caminhada. Temos alguns grupos, alguns líderes que já perderam essa coisa da perseverança, de forma que nós precisamos renovar. Precisamos trazer outras pessoas que sonhem juntamente conosco isso.
Precisamos ter outros irmãos na congregação que acreditem que Deus tem uma visão para esta igreja e que essa visão passa pelo discipulado. E aí eu quero ver com você o que diz Jeremias 29:11 e Atos 2:17 e 18. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E Atos 2:17 e 18 diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Compartilhando com vocês um pouco da nossa visão para o futuro. Se eu pergunto para você hoje à noite, qual é um dos seus maiores sonhos? O que vem à sua mente agora? Próximo slide, pode colocar. Qual é um dos seus maiores sonhos? Você consegue ter clareza sobre os seus sonhos? Interessante que, fazendo esse estudo, nós passamos estudo e tal, e depois de algum tempo, uma jovem disse, pastor, até aquele momento eu não costumava pensar nos meus sonhos futuros, mas aquele estudo trouxe uma nova forma de eu pensar, e eu comecei a sonhar. Conversei com meu esposo, e nós sonhamos juntos. O fato é que, a partir dessa compreensão, vieram novos desafios, novas oportunidades, e hoje esses jovens moram fora do Brasil e nós temos que acompanhá-los à distância, curtir o nosso neto longe, porque foi a partir de um momento como esse que Priscila passou a sonhar em fazer o seu doutorado e resolveu ir para fora, né? E isso muda, muitas vezes, o curso da história das pessoas. Qual é um dos seus maiores sonhos? Você tem sonhos? Eu tive uma ex-ovelha que costumava dizer, pastor, eu não gosto de planejar o futuro, eu não gosto de pensar no futuro. Eu penso no hoje e no agora. O nome dela é Rita Borges, essa irmã, muito querida, uma líder na igreja que nós pastoreamos, mas ela, quando eu falava de projetar o futuro, ela dizia sempre isso, eu fico lembrando disso agora. Então talvez tenha algumas pessoas que não gostam de sonhar, que não gostam de projetar, que não gostam de imaginar, pensar o futuro. O sonhar é do homem, o realizar é de Deus. É nosso papel planejar, é nosso papel tentar desenhar com a maior clareza possível o que nós queremos para o futuro. Pastor Ramon está num processo de mudança agora, mas certamente nesse último ano ele vem refletindo e pensando sobre isso, e ao longo das suas reflexões Deus foi dando clareza ao seu coração para ele tomar a decisão que ele tomou. Isso diz respeito a planejar o seu futuro. Quando nós planejamos o futuro, nós estamos pensando não apenas em nós, mas nós estamos pensando nos nossos filhos. Uma das razões que fez com que eu me mudasse para Natal, ou saísse do meu ministério anterior, é porque nós estávamos numa cidade do interior que entendíamos que tinha um limite dentro daquele valor que me acompanha, em termos de educação para os nossos filhos. Então, enquanto eles eram pequenos, nós sabíamos que dava para atender aquela demanda, mas ia chegar um momento em que a cidade não ofereceria desafios para eles em termos de formação, de educação, e nós queríamos ir para um lugar que oferecesse oportunidade para eles. E aí Deus nos direcionou para Natal. E aqui viemos. Nossos filhos cresceram aqui, se formaram aqui, estão hoje seguindo seus caminhos, mas a base deles foi adquirida na caminhada aqui. Certamente aquilo que diz respeito ao futuro dos nossos filhos orienta também nossas decisões, nossas escolhas, porque é preciso sonhar sonhos que reflitam não apenas o nosso desenvolvimento, mas também dos nossos filhos, daqueles a quem amamos. Qual é um dos seus maiores sonhos? Pensa nisso hoje à noite. Um dos meus maiores sonhos, meus irmãos, é ver esta igreja crescendo, multiplicando discípulos, formando novos grupos de pequenos grupos multiplicadores e trazendo outros discípulos para Jesus.
Um dos meus maiores sonhos é ver chegar um momento em que toda semana essa igreja tenha pessoas decidindo-se por Jesus, entregando sua vida a Jesus, que esta igreja possa estar batizando várias pessoas ao longo do ano, de gente transformada pelo poder do Evangelho. O meu maior sonho é ver esta igreja sendo instrumento de Deus para ajudar pessoas a encontrar o caminho da eternidade, encontrar seu relacionamento com Deus como algo que faça sentido para as suas vidas. O mundo que nos cerca precisa de Deus, e a igreja precisa ter a sensibilidade para entender que eles ouvirão se houver quem pregue. E nós somos chamados para isso. Qual é um dos seus maiores sonhos? Você tem uma boa ideia dos pensamentos de Deus a seu respeito? O profeta diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Você tem uma boa ideia dos pensamentos de Deus a seu respeito? Eu sei que Deus quer o melhor para nós. Você tem uma percepção clara do que Deus quer para a sua vida? Certamente Deus quer lhe dar um futuro, quer dar a você uma esperança. Certamente Deus quer dar a você o melhor que Ele tem. O quanto o seu coração está em sintonia com esse Deus para dizer: Senhor, realiza na minha vida os sonhos que o Senhor tem para mim. Ou os seus sonhos estão à frente do que Deus tem para você. Às vezes os nossos sonhos são egoístas. Às vezes os nossos sonhos são pensando somente nos nossos interesses. Mas é preciso sonhar sonhos que estejam em sintonia com o coração do nosso Pai. Você tem uma boa ideia de Deus a seu respeito? Pelo que você gostaria que as pessoas orassem em relação aos seus sonhos? Se você tem sonhos claros, você pode compartilhar com alguém, dizer: olha, ora comigo por esse sonho. Ora comigo por esse projeto aqui. Talvez você tenha projeto no seu coração que você não queira compartilhar com toda a comunidade. Você quer dividir com alguém e você chega: olha, ore comigo sobre isso. Eu fiz isso ontem com o Davis. Davis, eu vou trazer aqui um motivo para você orar, mas eu não quero colocar isso no grupo de oração da igreja, não. Quero que você esteja orando comigo sobre isso. E nós estamos orando. A vontade do Senhor se manifestará. E eu vou entender que Deus agiu naquela situação, de forma que é preciso nós tenhamos parceiros, companheiros de oração que orem conosco em torno dos nossos sonhos. E aí, quando nós pensamos nos sonhos, você tem os 10 mandamentos dos sonhadores. E aqui eu quero ser rápido, não vou ler tudo aquilo que está aqui não, mas é importante que você entenda claramente o seu sonho, tá? Entenda claramente o seu sonho. Tenha esse sonho de forma escrita, seja no seu coração ou seja em papel. Saiba expressar este sonho em uma frase, em uma folha, de uma forma mais profunda. Reflete, pensa bem no seu sonho antes de expressar. Escreve, reflete sobre ele. De repente você consegue sintetizar o seu sonho para dizer para a pessoa: olha, é este o sonho da minha vida. Entenda, saiba qual é o DNA do seu sonho, onde ele nasce, qual a origem, qual a motivação. Seu sonho deve ter base na sua experiência num pequeno grupo que possa se multiplicar. Saiba como fazer esse pequeno grupo funcionar com a qualidade que vale a pena reproduzir. A multiplicação virá segundo a sua espécie. Mas se o seu sonho, por exemplo, é ver o seu pequeno grupo, ou a sua rede de pequenos grupos se multiplicando, você vai orar por isso, você vai buscar se qualificar para motivar aqueles que estão com você, você vai incrementar nessas pessoas o desejo delas avançarem cada vez mais. Enraize seu sonho em Deus. O sonho precisa encontrar sentido na nossa caminhada com o Senhor. Cuide de si mesmo, da sua saúde física, da sua saúde emocional, das relações ao seu redor. Cuide de si mesmo, de tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. Resolva conflitos internos e externos. Se você quer ganhar os seus vizinhos para Jesus, você precisa aprender a resolver os conflitos que tenha com seus vizinhos. Você quer ganhar a sua família para Jesus, mas você está brigado com a sua família, porque fulano vota em Beltrano, eu voto em Cicrano, e eu briguei com a minha família, e hoje nós estamos irreconciliáveis. Mas quer ganhar a família para Jesus. Muda isso. Humilhe-se. Aprenda a pedir perdão, a pedir desculpa, a dizer, eu errei. A Bíblia nos ensina o seguinte, ó, se você vai ofertar e lembra que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta. Vai lá, reconcilia-te com ele. Às vezes nós estamos numa relação de conflito, porque nós esperamos sempre pelo outro, e não damos o primeiro passo. Uma relação de conflito, alguém tem que dar o primeiro passo. E aí, quando ele diz sobre cuidar de si mesmo, seja responsável por suas emoções. Pastor, eu sou tão ansioso, eu vivo tão oprimido, tão amargurado. O que precisa mudar na sua vida para você sair desse ciclo? Está se alimentando bem? Está descansando bem? Está dormindo bem? Você está fazendo uma boa gestão das suas finanças? Você está fazendo uma boa gestão daquilo que você assiste, daquilo que demanda das suas energias? Ou as suas emoções são o resultado do modo como você está sendo um mordomo da sua vida? Cuide das suas emoções para que sejam o mais equilibradas possíveis. Saiba descansar, entenda os seus limites, continue investindo em si mesmo, procure estudar, procure se aperfeiçoar, procure se qualificar. Seja um vaso puro, saudável, útil para Deus, poder usar você com plena liberdade. Ande cheio do Espírito e não segundo a carne. Isso é o que se espera de alguém que cuide de si mesmo. Nutra os seus sonhos. Estude sobre ele. Pesquise, aprofunde. Se precisa fazer uma especialização naquela área que diz respeito ao seu sonho, vai lá, estuda. Hoje há tantas oportunidades e facilidades de se qualificar. Então, nutra o seu sonho, pense nele regularmente. Faça do seu sonho um motor que lhe dê combustão. Faça discípulos, encoraje outros, anime outros, seja um Barnabé na vida de alguém, alguém que consola os outros, alguém que exorta, alguém que anima, alguém que encoraja. Quando você faz isso, isso também volta para você. Quando você dá de si, isso volta, e você é abençoado, não apenas em servir, mas em ser servido também. Faça discípulos, seja não apenas um discípulo, mas um discipulador. Tenha um mentor especialista na área do seu sonho. O seu sonho demanda um conhecimento a mais do que aquele que você tem. Convoca alguém. O meu sonho é ser um vendedor. Faça de Naldinho um mentor. Você quer ser meu sonho é ser um gerente de uma empresa de camarão. Faça de Roseli sua mentora. O meu sonho é um dia estudar e ser um médico. Faça de Nelson seu mentor. Eu quero aprender a gerenciar uma empresa, ser um homem bem-sucedido no gerenciamento de uma empresa. Adriano, você pode ser meu mentor? Então você quer alguém, busque alguém que tenha alguma formação na sua área. Eu gostaria de um dia ser um advogado que tenha uma boa noção do que é a legislação tributarista desse país. Arthur, você pode ser meu mentor? Então, quer crescer? Busca irmãos na igreja, busca pessoas que sejam seus mentores. Mas eu quero aprender a tocar com qualidade, eu quero louvar a Deus. Laura, você pode me ensinar, você pode ser minha mentora? Edson, você pode ser meu mentor? Kleber? Então, tem algo que você quer fazer e que você vê nos irmãos da congregação, qualidades para te ajudar? Elege um mentor e caminha com esses irmãos, mas não caminhe só. Caminhe com a equipe, traga outras pessoas para sonhar juntamente com você. Tenha parceiros. Às vezes o seu sonho demanda investimento financeiro, demanda investimento de oração. Então tenha parceiros de oração, tenha parceiros que investam em você.
Tem pessoas dispostas a investir dinheiro nos outros, desde que aquilo que os outros lhe apresentem convença elas de que vale a pena investir. Então, acredita nisso. Seja consciente da batalha espiritual. Seu sonho passa pelas dimensões espirituais, então entenda que isso pode lhe levar a uma realidade de batalha espiritual para o qual você tem que combater com fé e na dependência do Senhor. Então aí são os 10 mandamentos dos sonhadores. E aí, caminhando para o encerramento, eu quero trazer ao seu coração o que está em Neemias 4, 19 a 20. Em Neemias 4, 19 a 20, o Senhor havia levantado Neemias, que servia lá no reinado de Artaxerxes, e leva ele para reconstruir a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, povo triste, deprimido, povo envergonhado. Neemias chega lá e diz: olha, Deus me deu aqui um sonho, Deus me deu aqui uma visão, e Deus colocou ao meu lado recursos, pessoas. Agora eu preciso que vocês acreditem nisso e vamos juntos reconstruir essa cidade. Neemias encoraja o povo, levanta o povo e começam a construir. Coloca cada família em frente às brechas da sua casa. É estratégico isso. A brecha que está na frente da sua casa é a primeira que você vai tapar, porque você quer se proteger da invasão do inimigo. Terminou ali, vai para o muro do vizinho, e aí a corrente, o mutirão vai aumentando. Aí chega uma hora que a obra vai crescendo, o muro vai aumentando, e aí Neemias percebe que o povo está muito longe uns dos outros. E aí diz isso aqui, olha: eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Amém? O nosso Deus lutará por nós. É o chamamento que Neemias faz, que faz sentido para nós hoje. A obra do Senhor é grande. A igreja tem muita coisa para realizar. Nós estamos pensando na própria reconstrução da ONG da igreja. A reconstrução da ONG da igreja no sentido de trazer pessoas que vivam, que amem o trabalho social, pessoas que vistam a camisa de verdade. E nós vamos começar um trabalho de repensar essa organização. Por quê? Há muita coisa que a igreja pode fazer a partir do seu braço social e que de repente não está fazendo. E nós precisamos então trazer esses sonhos também para a igreja, para que a igreja seja relevante na sua comunidade, seja relevante na cidade, para que a igreja possa trazer transformação ao ambiente onde ela está inserida. Então nós precisamos repensar. A obra é grande, a obra é extensa, a igreja do Senhor tem muita gente para alcançar, para evangelizar, igrejas para plantar, missionários para sustentar, seminaristas para enviar. A igreja tem uma obra grande para fazer. Mas de repente nós estamos, cada um de nós, cuidando dos nossos interesses, cuidando da nossa agenda pessoal, da nossa agenda privada, e não estamos cuidando das coisas do reino. Então nós precisamos ter uma voz coerente, nós precisamos estar alinhados ao propósito, nós precisamos estar alinhados à visão, nós precisamos entender que o som da trombeta é um só. E quando ouvimos o som da trombeta, nós precisamos estar juntos, unidos. E o som da trombeta que toca nesse momento diz: igreja, é tempo de se preparar para discipular a outros. É tempo de se preparar para acolher no reino a outros. Esse é o som que sai, que toca. Precisamos estar alinhados, precisamos estar unidos a isso. A Bíblia nos mostra que em Atos 2, 42 a 47, a igreja do primeiro século, ela fez diferença porque ela estava alinhada, perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse é o paradigma da igreja do primeiro século, que deve servir de referência para nós ainda hoje. Uma igreja que caminha de forma alinhada,
em termos de doutrina, em termos de comunhão, em termos de serviço, gente que ora, gente que aprende a andar no temor do Senhor, gente receptiva aos feitos do Espírito Santo, e quando nós estamos juntos, as coisas acontecem. Atos 4, 31 a 33 nos mostra isso. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Uma igreja em que as pessoas estão unidas, caminham com o mesmo propósito. Essa igreja é revestida do poder de Deus. Essa igreja tem o poder do Espírito do Senhor se manifestando. As bênçãos do Senhor acontecem. Essa igreja se torna testemunha da mensagem do Senhor. Quando o coração da igreja caminha em sintonia, então as coisas acontecem, porque a igreja foi plantada por Deus em Jesus Cristo para ser agência do reino neste mundo. Então o poder que operacionaliza o funcionamento da igreja é o poder do Espírito Santo. É este poder que nos energiza, que nos capacita, que nos impulsiona para ir além dos nossos próprios limites. De modo, meus amados irmãos, que nós voltamos ao que João 15:16 nos ensina. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Deus continua escolhendo providencialmente pessoas para o lugar certo. No momento que o povo quis um rei, Deus escolheu Saul. Saul caminhou o tempo todo alinhado com o Senhor? Não. Saul tinha uma autoimagem tão depreciada de si mesmo, que ele dizia: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, o menor da minha tribo. E na hora em que Saul deveria ser apresentado ao povo, procuraram ele, não encontraram, perguntaram a Deus: onde é que ele está? Aí o Senhor diz: ele está escondido entre as bagagens. Saul estava lá escondido, porque ele não queria assumir o papel de rei. Mas o Senhor o tira de lá, e Samuel o apresenta ao povo e diz: foi esse que Deus escolheu. Aí vem uma situação mais adiante, em que Saul volta para sua casa, como todo mundo, e aí na hora que os amonitas e o povo adversário foi invadir Israel, e foi querer ali dominar uma daquelas tribos de Israel, Saul pega um animal, esquarteja e manda para cada tribo e diz: olha, isso é o que vai acontecer com vocês se não se juntarem a Saul. E aí, por temor, o povo se junta a Saul, vão lá e vence o inimigo, e aí o reinado dele se estabelece. A partir dali se estabelece o reinado dele. Então Saul foi escolhido dentre os menores e foi chamado por Deus para aquela missão. No processo de caminhada, ele abandona, ele deixa de lado os ensinamentos do seu mentor, Samuel, e ele resolve fazer algumas coisas por conta própria, de modo que Deus tira o reinado dele e o entrega para Davi. O fato de Deus escolher não significa dizer que você vai ser fiel o tempo todo. Você pode pisar na bola. Deus te escolheu, Deus te chamou, mas você pode pisar na bola e falhar. Então, seja coerente na caminhada com o Senhor. Mantenha-se firme, seja fiel. Deus olha para cada um de nós e nos chama para o exercício da fidelidade. Então, meu irmão, minha irmã, se você está se percebendo chamado pelo Senhor para fazer diferença nessa geração, entenda,
esta escolha não é por acaso. Esta escolha tem um propósito. E esta escolha nasce no coração de um Deus que olha para você e diz: eu quero te dar um futuro. Eu quero te dar uma esperança. Eu sei o que eu quero para você. Eu sei que pensamentos tenho a seu respeito. E eu quero o melhor para a sua vida. Se você se coloca à disposição do Senhor para fazer diferença, seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, esse instrumento. E nós queremos começar a fazer isso já a partir do dia 21 de maio agora. Nós queríamos encontrar um sábado para fazer isso, mas neste mês de maio não tem mais um sábado disponível para fazer isso. Então nós vamos fazer isso no domingo. No domingo, dia 21 pela manhã, nós usando este material, manancial, e este aqui foi feito no ano que a igreja completou 100 anos, então nós temos material bastante desse aí. Usando esse material, nós vamos fazer um treinamento com aqueles irmãos que queiram começar um processo de pequenos grupos multiplicadores. Esse treinamento vai acontecer naquela hora da escola bíblica pela manhã. Os irmãos que queiram participar desse treinamento vão ficar aqui, vão participar da EBD, vão almoçar aqui, e depois vocês vão sair para um primeiro piloto lá no Guarapes. E vão fazer essa aplicação lá no Guarapes daquilo que terão recebido de treinamento aqui pela manhã. O pastor Ramon vai convocar o pastor Sebastião, os irmãos do Guarapes, para se juntar a esse grupo. E aí a turma do Guarapes vai vir com vocês. E naquela tarde de domingo, vocês vão visitar lares, famílias do Guarapes e tentar levar exatamente essa palavra para começar ali pequenos grupos multiplicadores. E a partir desse treinamento, nós queremos ver irmãos da igreja com seus corações contagiados pelo desejo de também investir em pequenos grupos multiplicadores. Nós já temos vários grupos de discipulado caminhando na igreja, mas nós precisamos avançar para o degrau seguinte. E o degrau seguinte é pegar pessoas que estão no processo do discipulado para investir em pequenos grupos multiplicadores. Pequenos grupos de pessoas que ainda não alcançaram Jesus, que não receberam Jesus. Então o alvo no Guarapes não é fazer encontros com família de crente. O alvo lá é fazer encontros e estudo com pessoas não crentes. Então, se você quer se somar a esses irmãos que vão começar essa nova caminhada, dia 21 de maio, domingo pela manhã, vamos ter esse momento de treinamento. Nós vamos ter um certo desfalque no culto da noite, porque alguns adolescentes e jovens vão ser liberados para participar do encerramento daquele dia lá com o pastor Sebastião, irmãos do Guarapes. Mas aqueles irmãos adultos que lá estiverem, nós vamos estimular esses irmãos a virem para o culto da noite. Adolescentes e jovens vamos deixar ali, dando aquele apoio lá e fazendo aquele encerramento. A nossa ideia é que você, adulto que vai estar participando do treinamento, você possa voltar para que a igreja também tenha presença aqui naquele culto de domingo à noite. Estamos nesse mês aí num momento especial que é importante você estar aqui. Mas nós queremos dar essa oportunidade para que você, meu irmão, você, minha irmã, que ama investir em vidas, que acredita no processo de pequenos grupos, de relacionamento, de caminhar com as pessoas, que você possa dizer: eis-me aqui, eu quero fazer parte da mudança da história da igreja do Senhor para este tempo. Amém? Pai, eu quero dar graças ao Senhor por este tempo, dar graças ao Senhor pela palavra que colocaste, ó Deus, em nossos lábios, em nosso coração, que a igreja do Senhor possa estar, ó Deus, recebendo essa palavra, processando, entendendo e aplicando a sua vida, de tal forma que o resultado seja para a glória do teu nome. Queira, ó Deus, usar a cada um de nós e queira transformar o teu povo para que sejamos instrumentos segundo a tua vontade. Perdoa-nos as falhas, corrija-nos, ó Pai, e ensina-nos a andar em comunhão e em sintonia com o Senhor. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.